Bom, o assunto de hoje, de novo, é criaturas. É interessante porque hoje nós vamos falar do mito, do folclore judaico-hebreu, né? E é interessante porque nós vamos falar de anjos, né? E demônios e criaturas, também são demônios, mas a gente pode trabalhar diferente, que são íncubos, súcubos, né? Ou os golems, que nós já mencionamos um pouco quando nós falamos do filme D&D Honra entre Ladrões, né? A gente já citou um pouco, né? Agora, também nós sabemos, os anjos aparecem na Bíblia, né? Então o pessoal então é cristão. Não, porque se a gente for pegar a primeira parte da Bíblia, ela é bem judaico-hebraica também, é semelhante, então é um texto que é muito trabalhado no mito, né, no folclore hebraico. Então nós vamos começar inclusive com eles, né? Tecnicamente, vamos imaginar, a gente pode ver anjos de duas maneiras, né? Pode ver eles como aqueles seres alados de aparência humana, então, e a gente vai trabalhar, é muito mais simples trabalhar eles assim na fantasia urbana, né? Nós vamos citar até alguns filmes bem legais que vale a pena assistir, que trabalharam eles, né? Mas você pode também trabalhar eles na fantasia, ou criar, né, no seu mundo, como eles eram apresentados. Então, que não é como a gente pensa, são seres alados com asas lindas, né, como anjos dos X-Men, não. Que é, então, se você for para pensar, por exemplo, você tem entre elas, é evidente, você precisa pesquisar, isso a gente só está dando uma basezinha, né, os querubins, os serafins, as potências, né, você fala, não, todos são tipos de anjo. Só que a aparência deles, se a gente for pegar pela Bíblia ou, né, pelos textos mais antigos, é bem diferente do que a gente imagina lá, de como eles eram pintados, os querubinzinhos, todos lindos. Então, às vezes eles tinham 3, 4 rostos, né? Então um rosto humano, de águia, de leão e de boi. Você fala, isso é um anjo? Isso é um anjo. Tem 6 asas, tem asa cobrindo a cara porque nós não podemos ver a cara do anjo. Então, assim, que estranho. É exatamente isso, que é assim que ele é apresentado, né? Ou eles eram bolas assim, com olhos e asas, né? Você fala assim, nossa, mas isso era o anjo? Isso era o anjo. Então, assim, dá para você criar, né, criaturas assim dentro de um ambiente fantástico, né, e trabalhar esse conceito de anjos e demônios, que nós vamos falar depois, né? Ou você pode, como eu comentei, usar o anjo mais do jeito que ele é apresentado, né, pra gente, corpo humano, com as asas. Inclusive tem versões deles até em RPG, né? Então dá para usar em fantasia, você tem que só saber criar, colocá-lo dentro, né? Então, eu vou ter, sei lá, de um lado os 9 infernos, os 9 infernos, que legal. Aí você vai inventar lá os demônios, ou o que quer que você vai chamar, né? E desse outro lado aqui eu tenho os 7 céus, os 7 céus, olha que legal. E aí você vai ter alguns anjos, aí você trabalha esse conceito e pode trabalhar tanto esses bichos estranhos, né, esses formatos estranhos, como os anjos mais, né, bonitões, fortões, né, e vai de você, né. Demônios a mesma coisa, né. Então, se for para pensar, a gente fez uma pequena busca assim, então você tem Asmodeus, Belial, Beelzebub, Azazel, né. Azazel, inclusive, até aparece no Sandman, né? Só que, por exemplo, você vai procurar, depende de onde você procurar as descrições, né? O Asmodeus tem 3 cabeças, né? Ou 3, 4 cabeças, uma cabeça humana, uma de touro, uma de ovelha, né? Uma de águia, perna de gato, rabo de serpente. Então você fala, mano, é bem maluco. O Azazel era um dragão com mãos e pés humanas, com 6 asas. Você fala, nossa, doideira. Então, assim, ou você realmente pega e trabalha esses conceitos e cria os seus demônios em cima disso, né? É bem interessante. E se você for parar a pensar, também dá para trabalhar falando de demônios, né? Íncubos e súcubos. Então,
lembrando, né, o Incubo, ele é um demônio masculino de forma humana, tem que ter forma humana, né, e o Súcubo é um demônio feminino, e o objetivo deles é seduzir os seres humanos, né? Então dá até para fazer uma história um pouco mais picante, né? O máximo que eles podem ter, de repente, ter asas, aquelas asas de vampiro, né? As asas coriáceas, parecendo de morcego, né? Mas, né? Inclusive tem na versão mais cristianizada do mito arturiano, o Merlin, ele é filho, a mãe dele teve ele com um íncubo, então por isso que ele é meio, tem os poderes, mas não na versão pagã não é, mas na versão mais cristianizada eles terminaram mostrando. Então é até interessante, se for parar a pensar, é você criar, né? Então uma história assim, como seria, por exemplo, o filho, né, ou a filha de um súcubo que nasceu no inferno, ou como seria o filho de um íncubo, né, que a mulher teve filho com um íncubo aqui na Terra, né, e assim criar essas histórias termina sendo um conceito bastante interessante, tanto se a gente for pensar na fantasia, né, mais levada para o medieval, como na fantasia mais levada para a fantasia urbana, né, que é uma fantasia nos tempos atuais, né. Aí você vai dar um tom meio cristão, né, meio religioso, alguém pode estar caçando eles, né, história, sempre história. E se a gente for pensar em ter o Golem, como eu falei, a gente já comentou do Golem no Honra Entre Ladrões, né, na verdade o Golem, ele era uma criatura de argila ou barro, da mitologia lá, hebraica, né, ou judaica, em que era colocado, ele era feito, né, e era colocado na testa dele, né, as palavras Emet, que quer dizer verdade, e aí você colocava fazia lá todos os negócios mágicos, né, para ele se tornar um golem, né? E aí você colocava a missão dele, né? Você colocava no papel e colocava na boca dele. Inclusive ele aparece tem até um que aparece nos Simpsons, né? Que aí ele, da hora, o Bart coloca um monte de coisa para ele fazer, ele vai lá, zoa um monte de gente, e depois ele fica vomitando um monte de pedaço de papel, né? E, por exemplo, dentro do RPG criou-se, né, diversos outros golems. Então você tem golem de metal, ou você tem golem de vidro. Então o golem de vidro, inclusive, apareceu num filme, O Enigma da Pirâmide, que era um filme do jovem, do Sherlock Holmes jovem. Eu nem lembro se eles estavam meio sonhando, se eles estavam meio drogados, alguém tinha passado alguma coisa, e sai um cavaleiro de um vitral, e é um golem de vidro, né? É um golem de vidro. Inclusive, existem estudiosos no assunto que colocam o monstro do Frankenstein, né, da história do Frankenstein da Mary Shelley, como se fosse um golem de carne. Inclusive ele aparece também, existem conceitos de golem de carne dentro do RPG, né? Então inclusive tem muitas histórias, se você pesquisar, existem histórias de fantasia medieval e moderna usando o golem também, né? Eu achei algumas, muito poucas aqui no Brasil, deve ter uma outra, né? Mas lá fora é um tema que é bastante usado, né? E se for para pensar em filmes, né, voltando na questão do anjo, a gente já falou aqui do Enigma da Pirâmide, de anjos tem o Dogma, se não me engano, de 99, que eram 2 anjos que tinham sido mandados embora do céu, né, eles tinham sido expulsos do céu, e aí eles descobriram lá que se eles passassem pelo portal de uma igreja, eles iam ter os seus pecados perdoados, e eles poderiam voltar para o céu. E aí tem toda aquela questão, se Deus ia desfazer o universo, aí todo mundo tinha que parar eles, e aí dá um filme bastante interessante, vale bem a pena assistir. E um outro também é o Anjos Rebeldes, de 95,
que também mostra alguns anjos se rebelam porque os seres humanos ganharam alma e eles acham que os seres humanos não merecem alma. Tá? É uma história bastante interessante, dá para trabalhar, né? E é isso. Então acho que assim, vários desses seres, então sejam anjos ou arcanjos, demônios, arquidemônios, né? Golems, todos eles já foram usados. Então não é dizer é uma coisa muito nova, não, mas não é muito conhecida, né? A gente fala de fantasia, não é um assunto muito usado, né? Mas dá para você trabalhar esse conceito no seu mundo, seja de fantasia medieval, como a gente falou, seja de fantasia urbana, né? Todas essas criaturas funcionam bem nos dois, né? E é isso. Eu acho que é um assunto bastante interessante. Se você se interessa ou quer fazer uma coisa diferente do normal, né? E se você gostou, deixa um like, né? Repassa para aquele seu amigo que está querendo escrever uma fantasia urbana ou fantasia medieval e não sabe, né, sobre o que trabalhar. Comenta aqui se você já leu alguma história sobre anjos, demônios, arcanjos, golems, íncubos e súcubos, né? Se você já fez alguma, de repente, é bem interessante, né? Siga a gente aqui no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no Insta. Nós estamos sempre postando coisa nova, seja dica, seja coisa de mercado, apresentando feira, dando ideia, né? Então é uma coisa que vale muito a pena para você, né? E conheça os nossos livros, se você curte policial com tecnologia, fantasia, terror, steampunk, nós temos conto, nós temos... vale a pena, né? A gente vai deixar os links dos e-books do primeiro comentário fixado, e se você quiser a versão física, é só entrar em contato com a gente, que a gente vê como faz, como envia para você, como você faz o pagamento, né? E é isso. Até a próxima.